Existir, pintura de Alwiri Thiago. Esta obra magnífica é uma das obras selecionadas para leitura obrigatória do vestibular PAES, primeira etapa da Unimontes de 2024. Esta tela é uma tela que vai subverter a imagem da bandeira do Brasil e apresentar elementos de resistência do mundo indígena. Esta pintura de Alwiri Thiago, este jovem, meu amigo, meu parceiro, um escritor, um artista plástico, um provocador, um homem de engajamento social, um homem que defende as causas indígenas, um homem branco que sai da cidade e vai para as aldeias, para as comunidades, uma imersão para sentir o que é ser este povo indígena. Vamos fazer uma leitura desta pintura maravilhosa aqui, começando primeiro com a bandeira da nossa independência, para associarmos o diálogo, as cores, as representações. Então dê uma olhada aí na nossa bandeira da independência. Alguns elementos interessantes. Primeiro, a cor verde, neste retângulo, representa a Casa de Bragança de Dom Pedro I. O amarelo no losango é a Casa de Habsburgo de Dona Leopoldina, sua esposa. Nós temos de um lado o ramo frutificado do café, do outro o ramo florido do tabaco. As estrelas são 19 estrelas que representam as províncias do Brasil Império à época de 1822. Nós temos a coroa real, é um império, é uma monarquia, a esfera armilar, atrelada aí à cruz da Ordem de Cristo. Então esta foi a bandeira da independência. Agora, quando nós tivemos a oportunidade de desvencilhar de Portugal, de criar uma bandeira nacional com uma raiz primária, que quando nós falamos de romantismo do século XIX, aquele que representa o Brasil no romantismo é o indígena. Nós vamos ter a literatura indianista, não é assim? Nas obras de Gonçalves Dias, nas obras de José de Alencar. Agora, a República, o que a República fez? Ela pegou a bandeira do Império e fez uma adaptação, digamos até um pouco simplória. As cores verde e amarelo mantiveram, o azul que tinha na bandeira do Império, né, no círculo com as 19 estrelas, aqui aparece, representando o céu, e a constelação que estava no dia 15 de novembro de 1889, representando os estados brasileiros. É claro que essas estrelas elas vão modificar, porque à época nós não tínhamos os 26 estados mais Distrito Federal, mas, resumidamente, nós temos essa estrela hoje, que é a estrela com as 26 estrelas, na verdade 27, né, contando com o Distrito Federal. Cada estrela dessa tem uma representação astronômica verossímil, verdadeira. Bom, o retângulo verde permanece, o losango amarelo, o círculo azul, a faixa branca com lema positivista, ordem e progresso, e as estrelas que são os estados do Brasil. Se você tiver curiosidade, depois você pode dar uma pesquisada, cada estrela dessa aí é de fato uma representação do estado e a localização de cada estado. A estrela que está lá em cima é a estrela que representa o estado do Pará, porque na época era o estado que estava mais ao norte do Brasil. Muito bem. Então, as cores permaneceram. O verde e amarelo, que representam, na verdade, na sua origem, as casas dos nossos imperadores. Ou melhor, né, lá de Dom Pedro e da sua esposa. Bom, há uma leitura também simbólica do verde da natureza, do amarelo da riqueza, enfim, né, existem as leituras alegóricas. O que o Alwiri Thiago vai fazer pegando esta bandeira aqui do Brasil? Primeiro, o que ele faz? Dá uma olhadinha aí. Primeira coisa é a verticalidade. Então ele subverte. Em vez de olhar horizontal, ele coloca na vertical. Então há um olhar diferenciado. Existe uma explicação, inclusive, para isso. Vamos lá. O deslocamento. Você percebe, então, que o losango se desloca, o círculo também se desloca, e aí nós temos a flecha. Em vez de ter aquela faixa branca, nós temos uma flecha. Essa flecha, ela corta
ela está ferindo, está traspassando o céu. É a flecha, é a arma indígena, é a resistência. Essa flecha está quebrada, ou seja, uma flecha que está resistindo, uma flecha que é sempre lançada, ou essa flecha está em movimento, né? O arco, o movimento da flecha, como nós sabemos, né? Quando você atira uma flecha, ela não vai retinha. E nós temos o Tupã, ou Tupã, em vez de ordem e progresso. Bom, a palavra Tupã ela está ligada a uma imagem de verticalidade. Aquele que vem de cima para baixo. Por isso que o Auíri, ele inverte isso aí. É a força, é o grito, é o tupá, é a energia, é aquele que está fincado na terra. É uma alegoria do transcendente que vem para o nosso mundo, que vem para a nossa natureza. Então, em vez de ordem e progresso, nós temos a entidade maior do mundo indígena. Ou seja, a natureza é de Tupã, o Brasil é de Tupã, o Brasil, a natureza, nós, povos originários, somos de Tupã. E aí nós temos as estrelas, que foram substituídas por 4 pontinhos, que representam os 4 elementos, terra, água, fogo, ar, mas o éter, que é justamente a essência de forma transcendental, espiritual, mística e de forma física também. E aí nós temos a cor preta, que é uma grande novidade, que é uma cor que foge às cores nacionais. A cor preta, ela converge para si todas as ondas visíveis, né, do espectro. Então, a cor preta representa uma união. Nós, brasileiros, somos miscigenados, nós somos uma união de vários povos. Além disso, a cor preta também está associada ao luto, a cor preta está associada ao apagamento, e a história do Brasil, ela vai, desde a colônia, apagando a representação dos povos indígenas. Essas imagens aí são inspiradas em pinturas rupestres da Serra da Capivara, lá no Piauí, que é um dos maiores sítios arqueológicos que nós temos no Brasil. Essas pinturas que datam de 6 a 12 mil anos antes de Cristo, portanto ali do período neolítico, foram feitas pelos antepassados que aqui estiveram, pelos povos originários, ou seja, herança dos nossos indígenas. E o Auíri, então, ele traz essas imagens para representar onde estão esses povos, essas etnias que foram apagadas. E aí, então, elas resistem brancas, ou seja, contrastando com a cor preta. E aí, os elementos indígenas, nós temos aí as flechas, nós temos o cocá, que lembra a coroa, né, logo próxima ali ao verde. Essa tela resistir, portanto, ela representa para nós justamente a resistência desses povos. Essa obra em diálogo com as em diálogo com as poesias de Márcia Cambeben, Aika Quiritama, representam a força indígena, a força dos nossos povos originários em resistir e de serem representados na nossa brasilidade, na nossa bandeira, na nossa identidade. Se você vai realizar o vestibular da Unimontes em que esta obra será cobrada, acesse o link aqui na descrição e leia uma resenha que nós elaboramos, uma análise bem detalhada que fizemos dessa pintura de Auíri Thiago. Estamos à disposição, se inscreva no nosso canal, acompanhe as postagens, principalmente as questões comentadas. Eu deixo aqui os meus abraços genuínos.